Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. O seu Sarau conversa agora com o professor Dilson Lages, escritor, membro da Academia Piauiense de Letras, o homem que veio lá das Barras do Maratauã. Barras do Maratauã. Muito boa noite, meu querido Dilson Lages. Boa noite, Otávio. Nos revigora de entusiasmo estar aqui novamente falando sobre literatura e principalmente sobre o nosso mais recente livro, Haikais do Sol. Estamos à sua disposição. Perfeitamente. A primeira pergunta que não quer calar, para esclarecer o nosso telespectador, Haikais. A palavra parece de origem japonesa. Exato. Esse é o nosso 20º livro e nós começamos a publicar literatura há exatos 30 anos publicando poemas. Embora nos últimos anos nós tenhamos nos absorvido, sobretudo com a ficção, nós nunca deixamos de escrever poemas. Claro que na última década, não mais com a mesma intensidade com a qual eu comecei a fazer literatura na década de 90. E o escritor tem que se renovar. Renovar que diz respeito às formas literárias, renovar-se porque ele tem que fugir de se repetir também quanto aos temas que aborda, embora o escritor será sempre conhecido por uma forma, será sobretudo conhecido por uma forma específica e alguns temas específicos que costuma abordar. Então, Haikais, o que é o Haikai? O Haikai é um instante poético, é um poema, é a forma poemática breve, que tem origem lá no século XVI, no Japão. Ela vem de uma outra forma que é o tanka, e a partir do século XVII nós temos a figura de Basho, promovendo então uma grande renovação na literatura oriental, e do Japão para cá essa forma poemática se estabelece na nossa cultura com a imigração japonesa, particularmente na segunda década, 1927, nós temos aqui um imigrante japonês que começa a praticar essa forma, e em 1928, Afrânio Peixoto publica um livro de haikais. De lá para cá, essa forma, Guilherme de Almeida, o grande poeta Guilherme de Almeida, praticaria essa forma tentando incorporar, ele modifica a brasileira, o haikai, embora alguns teóricos façam algumas críticas às inovações que ele faz, ele insere um título, traz o olhar parnasiano para o haikai. Então o haikai é uma forma breve, é um instante poético, é um flash, vamos aqui comparar com uma fotografia, vamos comparar com uma pintura, vamos comparar com a cena inesperada do cinema, porque o haikai tem o mesmo efeito. É um instante poético que, em geral, tem como essência um diálogo entre a natureza e o espírito. Breve, por isso, portanto, objetivo, coloquial, em que se faz ver muito frequentemente a marca do humor, e é isso que nós estamos agora a praticar em termos de poesia. Quero aqui fazer uma ressalva que nesta coletânea, o que consta nesta coletânea é resultado de uma seleção de mais de 400 haikais que foram produzidos aí ao longo de 8 anos e que partiu a partir de um desafio de um colega que fez restrições ao modo hermético da minha poesia, e eu então resolvi reagir produzindo uma poesia objetiva, que tivesse como essência a coloquialidade. Bom, o haikai é um verso apenas.
é constituído de 3 versos. Três o haikai na sua forma tradicional, Sim. e nós procuramos aqui segui-lo. Se constitui de 3 versos, é uma estrofe de 3 versos, com 17 sílabas, 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 sílabas poéticas no segundo verso, 5 sílabas poéticas no terceiro verso, com, em geral, a seguinte configuração. Primeiro verso, nós temos uma estação, o Kigô. No segundo verso, nós temos uma ação. No terceiro verso, nós temos uma sugestão ou um resultado dessa ação. Vou ilustrar aqui, sem aqui querer dar a minha fala um tom professoral. Mas eu sou professor, eu vou ilustrar com um exemplo. Ótimo. Lembrando aqui do haikai, para esclarecer bem aqui o que é o haikai. Naus de nuvens acinzentaram o céu de oceanos. Naus de nuvens, a referência aí, as nuvens no céu e a semelhança com navios, o movimento das nuvens. Então, no primeiro momento, nós temos uma imagem aí que nos remete muito bem a uma estação, que é a estação das águas. Nós, em geral, temos 2 grandes estações, nós piauienses. Acinzentaram o céu. Daí nós estamos falando, é claro que eu estou me valendo aí de um verbo acinzentar, que dá a dimensão, que tem uma natureza hiperbólica, que dá a dimensão do céu ou do horizonte tomado de nuvens carregadas, mas quando eu digo de oceanos, eu estou exatamente dizendo que isso pode significar que esse céu está tomado de nuvens que me fazem lembrar o mar. Então, o que esse haikai poderia comunicar? Eu posso dizer isso de uma outra maneira. Estava bonito para chover ou está bonito para chover. Naus de nuvens acinzentaram o céu de oceanos. Então nós temos aí literalmente cada um dos constituintes do haikai na sua forma tradicional. Diga-se de passagem, o haikai tem origem no tanka, que é uma forma constituída não apenas de uma única estrofe de 3 versos, com essa quantidade de sílabas poéticas que acabei de especificar, mas acrescida aí de uma outra estrofe constituída de 7 versos. O que há essencialmente de piauiensidade neste livro? Alguém poderia naturalmente que me perguntar. A capa é um diálogo com uma conhecida obra de arte de Hokusai, A Grande Onda, bastante conhecida, né? Mas é um diálogo, porque ela foi modificada. E aí nós temos alguns elementos que poderiam já nos remeter ao que nós vamos encontrar nesta obra. 164 haikais, em que não há um único tema ou uma unidade temática. Nós temos um conjunto variado de temas que vão dialogar com a nossa fauna, a nossa flora. Então é por isso possível nós encontrarmos aqui referências a árvores, pássaros e a elementos bem constitutivos do nosso clima. E vamos tematizar temas que sempre percorreram a minha poesia: a memória, a infância, a cidade natal também aqui está sob a forma de memória também presente, como sempre está presente em minha obra, a cidade natal onde eu vivi até os 13 anos. E esses temas, a solidão está tematizada aqui também, e outros temas que estão aqui em constante diálogo com aquilo que é a essência da arte, que é a metáfora. Em tudo que eu escrevo tem que ter metáfora e memória. E eu vou aqui pedir permissão para dizer aqui de alguns aspectos que são bem particulares à escritura deste livro. Pois não. 3 aspectos particularmente bem comuns. Um deles, humanização frequente da natureza. Mas isso está presente nos haikais de uma maneira geral, deve estar presente. Mas a humanização aqui ela tem
inclusive o léxico, há palavras que são muito próprias nossa, e essa humanização, ela nos remete a aspectos identitários do Piauí. Eu vou aqui, por exemplo, na página 9, embora não seja de bom tom tirar do leitor a possibilidade de descobrir, mas eu vou aqui ler alguns desses haikais para, primeiro, a humanização, para dialogar sobre essas questões. Barulho, página 9. Barulho do vento. Treme nas palmeiras a agitação das folhas. Então veja que imagem nós estamos aí construindo, que instante poético é esse que está sendo fragado. Que instante é esse? Nós temos aí exatamente o intenso movimento do vento nas palmeiras. Veja que as palmeiras tremem, olha o verbo aí que me remete a uma ação e ao que seria bem particular humano, e veja, elas estão inquietas. Então, o vento que faz a natureza tornar-se inquieta. Então, essa é a imagem que está aí reproduzida. Na página 18, claro que nós podemos aqui fazer muitas associações. E aqui eu faço um parêntese. Eu passava ontem nas imediações do espaço onde trabalho, por baixo de uma árvore, e havia nessa árvore uma teia de aranha com uma folha suspensa no início da manhã. E me veio de imediato não apenas uma imagem de infância, mas também um haikai. E essa imagem, a ideia da folha suspensa por uma teia, me veio a imagem do ioiô, do brinquedo ioiô. E de tudo aquilo na nossa vida que imprime algum tipo de movimento, e de tudo aquilo que vai, que volta, e eu automaticamente fiz um haikai. Então, esse tipo esse fragrante poético é o que move essa arte, essa forma poemática. Veja aqui outro haikai, na página 19, na página 18. Na invernada, nada a água pelas estradas. E tem aí um pouco de humor também. Nada a água pelas estradas. E veja que nessa combinação sonora de aliterações e assonâncias e outras figuras que nós podemos descobrir, você tem literalmente quem nada não é a água, mas aqui nós temos uma inversão de sentido que concede aí humanidade à água e faz com que essa imagem ela intensifique a ideia de que essa chuva é uma chuva intensa. Mais um haikai para a gente fechar aqui o que estou dizendo. Na página 23. Na página 23. Veja bem. Tarde tristônia silenciou o ar e a respiração. Olha que flagrante que é capturar um instante de mais completo silêncio, que é capturar a própria respiração. A respiração que está associada aí ao próprio ar. O ar que diz respeito à atmosfera. Então, essa é uma característica muito comum nesses haikais, essa tentativa de humanização da natureza, também o humor. Eu vou aqui me remeter a um haikai que está aí na página 31. Luzes brancas dividem com a lua a vontade de aparecer. Temos aí o humor, a lua, a humanização está presente aí, mas a lua querendo aparecer. Aliás, as luzes brancas querendo aparecer mais do que a lua. Isso. As luzes mais intensas do que a lua. E aí nós podemos fazer tantas associações com fragrantes existenciais do aqui e do agora, de todos nós leitores, que nos remetem a alguma circunstância de excentricidade, que não está só nas pessoas, está também na natureza e às vezes até nos espaços, aquela casa pintada
de uma maneira tão diferente que não há como você olhar para aquela edificação e não ver lá um traço da excentricidade que é da casa, mas é também naturalmente de quem escolheu as cores. O humor que está presente aí em poemas, em haikais como Me Permita, lua prateada fotografou meus olhos no céu infinito. Quem fotografa, na verdade, é quem está admirando a lua. Mas a lua aqui, ela se tornou maior do que o próprio admirador, e não apenas a lua, como o próprio céu infinito. Então o haikai tem essas belezas, é feito dessas belezas, desses fragrantes, que nos colocam em questionamento frequente com a percepção do momento e com a percepção do aqui e do agora, e nos levam a reflexões. Haikais, embora não tenham a função de um aforisma, porque são percepções sensoriais, acabam de alguma forma provocando em nós profundas reflexões. O haikai exige, acima de tudo, um poder de síntese, né? Ele é constituído essencialmente dessa capacidade de síntese. Essa capacidade de síntese é uma marca fundamental para que ele consiga atingir seu objetivo. E essa síntese ela pode estar também no plano sonoro. Eu vou pedir permissão aqui para você para comentar aqui brevemente, ler na verdade, 2 haikais em que nós encontramos essa aproximação entre a dimensão sonora e a dimensão imagética. É o que está aí, por exemplo, na página 81, são 164 haikais. Em nada diminui eu comentar alguns deles aqui, não estou tirando do leitor essa possibilidade, são muitos. Na página 81 nós temos, por exemplo, Tarde de calor. A vassoura cisca, cisca, a quintura do chão. A vassoura cisca, cisca, a quintura do chão. Veja que o tempo está realmente muito quente aqui na captura, né, nesse flagrante que está sendo aqui registrado, nesse flagrante poético, mas nós temos aí o barulho da vassoura, nessa combinação sonora, nessas aliterações e assonâncias. A vassoura cisca, cisca, nós temos a exploração da carga sonora e a aproximação entre conteúdo e forma, entre plano do conteúdo e plano da expressão. Foi o que eu fiz ontem, fiz na semana passada, num haikai que eu até compartilhei em alguns grupos de haikalistas, explorando uma associação entre barulho da chuva, o canto do bem-te-vi e o sino. Água da chuva. Bem-te-vi, bem-te-vi, ecos dos sinos. Em que nós tentamos aí, você tem 3 instâncias de anunciar, fazer uma aproximação entre o barulho da chuva, o canto do bem-te-vi e o eco produzido pelos sinos. Então, em essência, é isso que está em Haikais do Sol. Livro de Dilson Lages Monteiro. Quem quiser adquirir Haikais do Sol, como deve proceder, Dilson? Haikais do Sol pode ser adquirido na livraria Nova Aliança, Entre Livros, São Paulo. Essa edição é uma edição da Entre Livros. Nós fizemos uma edição sob demanda de 200 exemplares que se esgotou rapidinho. E a Nova Aliança tratou de fazer esta edição que está em circulação com um acréscimo, inclusive, de 12 haikais. Quero aqui fazer um parêntese, ao tempo em que agradeço o espaço sempre generoso que você concede à literatura piauiense, declarar aqui, comunicar que nós neste ano estamos comemorando 30 anos de literatura. 30 anos eu acho que é um bom tempo, porque eu poderia ter desistido de escrever literatura. Mas eu persisti, continuo escrevendo. Tem muita obra nova aí para ser publicada. E neste ano nós iremos comemorar isso exatamente, falando sobre haikais em diversos espaços
e levando a esses espaços uma exposição que dá a demonstração do que nós fizemos em 30 anos de literatura. Mais uma vez, muito obrigado, Otávio. Perfeito, e lá estaremos. Bom, meus amigos e minhas amigas, o seu Sarau conversou com o professor Dilson Lages Monteiro, trazendo para nós seu penúltimo livro, Haikais do Sol. O seu Sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau, que eu juro que é feito com todo carinho só para vocês. E como faço sempre, agradeço à equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, começando aqui nesta gravação feita na Biblioteca da Assembleia Legislativa com os nossos câmaras Luiz Carlos Paiva e Edenilton Terço, o editor do seu Sarau, Fernando Rosa, diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Cerqueira, diretor operacional, Jairo Araújo, diretor de jornalismo, Fábio Lima e diretor-geral, Raimundo Filho. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Franzé Silva. Boa noite, muito obrigado e aproveitem o seu último dia de carnaval. Sejam felizes. Tchau, minha gente. Tchau.